Olá, meu nome é Ana Paula Franco e a minha entrevistada de hoje é a advogada de imigração Renata Castro, que muita gente já conhece, é também colaboradora aqui do Achei USA. Renata vive nos Estados Unidos há mais de 20 anos e é conhecida na comunidade brasileira pela incansável luta pelo direito dos imigrantes. Renata é conhecida por conseguir passar de forma didática e interessante todo o seu conhecimento na área imigratória. No episódio de hoje, vamos falar sobre as novidades da área de imigração nos Estados Unidos e responder algumas dúvidas dos nossos leitores. Olá, Renata, seja muito bem-vinda ao podcast do Achei USA. A maioria dos nossos ouvintes já te conhece, mas para aqueles que ainda não conhecem, fale um pouquinho sobre sua trajetória. Bom, acho que não há trajetória de Renata Castro sem Achei USA, né? Acho que todo imigrante que está aqui nos Estados Unidos há 1 ano, 2 anos, 10 anos, seja lá o período que for imigrante brasileiro, ele tem uma relação de carinho e confiança com a Achei USA, porque, sem sombra de dúvidas, é o veículo de comunicação com mais fidelidade aos fatos que existe na comunidade brasileira hoje. Então, eu sou advogado de imigração, já moro nos Estados Unidos há 21 anos, eu sei que com a cara de 15, como diz a minha amiga Cláudia Feribá, mas a minha trajetória nos Estados Unidos foi uma trajetória um tanto tortuosa, né? Porque vim para os Estados Unidos com visto de turista, fiquei fora de status, vivi a realidade de vários imigrantes e por isso eu acho que a gente eu tenho uma visão, não é compaixão, porque quando você fica só na compaixão, você fica paralisado. De ter sentido na pele, né? Eu acho que ele tem um entendimento diferente do que é a realidade e as necessidades do imigrante aqui. Então, eu fundei o Castro Legal Group, que é um escritório de advocacia que atende causas imigratórias em todo o país. E a cada 15 dias estou aqui nas perguntas dos leitores, né? Respondendo a perguntas dos leitores do Achei USA. E para mim é um privilégio poder ser colaboradora do Achei, porque mais do que nunca, numa era onde a internet democratizou o acesso às informações, Ana, a gente vê muita informação desencontrada. E eu sei que aqui na redação do Achei vocês recebem muita gente que procura vocês depois que a catástrofe já se instalou. Exatamente. Né? Então, por isso que eu tenho muito orgulho de continuar nessa parceria de tantos anos com o Achei e de continuar fazendo trabalho que para mim é uma missão, que é fazer o sonho americano de mais brasileiros se tornar realidade. Eu me lembro quando eu me tornei editora aqui, 2014, foi mais ou menos o ano que você se formou. Sim. Você mandou um e-mail falando da foto da formatura e aí começou. Eu acompanho realmente sua trajetória desde o começo também, junto do Achei e da Renata. Você sabe que esses dias, Ana, eu fui à imigração e já tem, acho que em quase todos os field offices já tem agentes brasileiros. E não me surpreenderia se a qualquer momento a gente tivesse um juiz ou juíza de imigração brasileiro. As pessoas falam, que ótimo, vai aprovar o meu caso. Não é isso. No entanto, isso mostra que as barreiras, as limitações do brasileiro nos Estados Unidos estão sendo derrubadas. Porque a gente está alçando cada vez mais posições de prestígio. E não é a segunda geração, não é o seu filho, não é a minha filha. São brasileiros, primeira geração, que aprenderam inglês como segunda língua, que muitos viveram aqui fora de status e agora ultrapassando essas barreiras. Então é fantástico a gente viver esse túnel do tempo aqui, né? Então, aproveitando esse gancho aí de você estar falando dos brasileiros, vamos falar sobre os tipos de visto hoje que você, lá no escritório, que são mais requisitados pelos brasileiros que querem morar legalmente nos Estados Unidos. Sem sombra de dúvidas, o EB-2 National Interest Waiver. Até bem porque a gente precisa entender o que foi o ciclo no Brasil econômico, socioeconômico. Nos anos 2000 houve uma explosão de acesso a nível superior. Então, o que antigamente era um grande privilégio ter acesso a um diploma universitário, isso foi mais democratizado, né? Só que quando a economia do Brasil quebrou a onda, o brasileiro que conseguiu um nível superior, que conseguiu mais acesso à informação, ele decidiu buscar uma outra realidade. Daí foi quando houve a mudança na lei do Matter of Dinosaur. O que acontece? Hoje a gente vê muita gente vindo morar nos Estados Unidos buscando o Green Card pelo EB-2 National Interest Waiver, mas a gente também não fala da grande onda de brasileiros que se encontram nos Estados Unidos ilegalmente, porque não qualificavam para o EB-2 e entraram, né, de gaiato no navio. Vamos só explicar rapidamente, claro, o que é o EB-2 National Interest Waiver para
pode ser ter gente no Brasil que não Claro. não está familiarizado. O EB2 National Interest Waiver é uma categoria de visto, na verdade, green card, para profissionais que cumprem com 3 dos 7 critérios impostos pela imigração. Quais são eles? Formação, não é nível superior, é formação na sua área de excelência, ter mais de 10 anos de experiência na sua área de atuação, ter uma licença para atuar na sua área nos Estados Unidos, vamos lá, ser membro de uma associação profissional de grande projeção, ter matérias que foram publicadas sobre você, estipulando você como um expert no assunto, ou ter ganho prêmios, ou ter evidências que são similares, que não são necessariamente, que cumprem com esses critérios, mas que são similares à sua área de atuação. Então, se você é um professor acadêmico e de nível superior, já participou de bancadas julgadoras, é considerado um expert. Então, você olha o corpo de trabalho passado desse profissional, e aí você tem que mostrar para a imigração o que essa pessoa tem a oferecer para os Estados Unidos. E é muito mais do que, tá faltando X, tá faltando piloto, tá faltando engenheiro. Nos Estados Unidos tá faltando tudo e não tá faltando nada. Exato, porque às vezes as pessoas pensam que, nossa, tem que ser um engenheiro químico de não sei das quantas. Não, tem diversas profissões que se encaixam aí, né? Sim, e mais do que a profissão, eu poderia ganhar um caso de EB2 de um barbeiro. Um barbeiro que desenvolveu uma técnica de cortar cabelo de criança autista, que aquela técnica foi reconhecida, que ele dá aulas daquela técnica, ele para um EB2 pode ter mais valor do que um engenheiro que só se formou e não fez nada de projeção. Então, o EB2 é caso por caso, mas a gente tem visto um aumento, por quê? Aumentou o número de brasileiros com nível superior, aumentou o poder aquisitivo do brasileiro e esse caso de jurisprudência, que é o Matter of Danazar, expandiu. E, em contrapartida, o que a gente tem visto muito? Um aumento no número de brasileiros entrando pelo famoso cai-cai, que entra na fronteira, se apresenta para pedir um asilo, mas aí se dá conta que o que era sonho no Brasil se torna pesadelo na fronteira. Pesadelo, Porque essa pessoa não tem uma base para asilo. Asilo não é designado por país de origem. Você tem que mostrar que você foi vítima de perseguição em virtude da sua raça, religião, nacionalidade, opinião política ou por pertencer a um grupo social em particular. Então, o que a gente tem percebido, Ana? O meu escritório tem vivido 2 extremos. É o profissional de alta qualificação, que hoje busca o EB2, o Green Card para oferta de trabalho, ou o profissional, ou o indivíduo que veio vitimizado ou iludido dentro dessas estratégias um pouco menos convencionais, mas que acabou se tornando vítima de tráfico humano. É o processo que a gente mais faz lá no escritório. Pessoas que nessa travessia são sequestradas pelos coiotes, são oferecidas emprego aqui nos Estados Unidos e aí chega aqui, trabalha em condição, trabalho escravo. Você sabe qual que a gente mais tem procura hoje, assim, proporcionalmente a nível de aumento? São brasileiras que vieram para os Estados Unidos com visto de doméstica. E chegando aqui são maltratadas pelos patrões. E as pessoas acham, tem que apanhar. Não é assim. E aí se enquadra em qual categoria de visto? Tráfico humano. E a categoria de visto U, você pode explicar pra gente? A gente tem visto aqui, abrindo um parêntese, porque agora com a coisa todo mundo pode filmar, todo mundo pode gravar vídeo, todo mundo pode postar, as coisas viralizam, principalmente se o assunto for um bafão, né? Desgraça. Aí viraliza rapidinho. Temos alguns exemplos recentes e a pergunta que é, por exemplo, se o brasileiro aqui foi vítima de um crime, esse crime foi reportado pela polícia, ele se enquadra tem alguma forma de legalização? É o visto. O visto T, o grande benefício do visto T é que ele não é obrigatório ter uma denúncia. Que é o de tráfico humano. O de tráfico Entendi. humano. Quando a gente pensa em tráfico humano, a gente pensa aquela pessoa acorrentada num porão de navio. Novela América, e não é assim. Então, vou dar um exemplo. Uma pessoa que veio do Brasil pra cá, convidada, então eu tenho um filho, e aí eu ligo pra Ana Paula no Brasil. Ana Paula, você tá aí ganhando miséria, vem pra cá, aqui eu vou te ajudar, aqui vai ser bom, aqui vai ser legal. E aqui você vai ganhar $2.000 por mês. Aí a Ana Paula vai achar aquilo no máximo, porque ela tá convertendo, né? Tô rica. Só que chegando aqui, Ana Paula, que veio com visto de turista ou veio pelo México, agora... Tem hora de começar a trabalhar, não tem hora de terminar.
não tem liberdade de ir e vir. Ela não recebe o valor necessário por hora. Então, por exemplo, no estado da Flórida, eu acho que já aumentou o salário mínimo, né, para $15 ou 10. Ela tá ganhando $5 a hora. Ela tem a comida dela separada, ela não tem autonomia, não tem dias de folga, ela é ameaçada com imigração e às vezes a ameaça é sutil. É quase uma escravidão mesmo, É quase uma escravidão. E a gente vê muito. Semana até a noite. A gente vê muito, muito, muito mesmo. Pessoas que se conhecem num relacionamento virtual e aí conhecem geralmente a dinâmica conhece um homem que está aqui, fora de status, então esse cara não pode ir no Brasil, não pode pedir um visto de noiva. Ela vem para os Estados Unidos, chegando aqui, ele pagou a passagem, pagou o visto, agora ela tem que pagar pelo benefício que ela recebeu. Pagar como? Ela é obrigada a fazer sexo com ele quando e como ele quer. Ela é obrigada a entregar o dinheiro dela a ele para pagamento das contas da casa. E tudo isso é tráfico humano. Mas as pessoas, como o brasileiro, é muito cultural, a gente não... engraçado, a gente não denuncia para a polícia, mas a gente adora processar. É um conflito, né? E isso, na maioria das vezes, classifica para tráfico humano. E, em contrapartida, o visto U, a pessoa foi vítima de um dos 38 crimes discriminados por lei. É preciso haver uma investigação, né? Uma tentativa desse crime também pode ser cabível de um visto U, mas você está na mão da polícia ou da agência investigadora determinar se você foi vítima ou não. O visto U demora muito tempo. Até você chegar ao green card hoje está levando 17 anos. Uau. O visto T não. O visto T, existem 5.000 cotas disponibilizadas por ano. E ano passado foi o ano que a imigração mais recebeu casos. E recebeu, assim, 1.830. Porque a maioria... Ninguém conhece. Os advogados têm dificuldade em reconhecer. E eu acho que hoje, a gente percebeu lá no escritório um aumento muito grande nas aprovações, tanto de visto T quanto de visto U. Primeiro que as polícias estão um pouco mais abertas a certificar, né, nesse novo governo. Segundo, que as pessoas estão com menos medo de denunciar. Entendi. E terceiro, porque dentro do visto T tem mais informação. A informação, ela empodera quem está assistindo e eu acredito que as pessoas estão preocupadas que hoje a gente vive uma ausência da reforma imigratória e o relógio está, né, as badaladas estão correndo. Quem vai ser o próximo presidente? Como vai impactar a gente? Então, é melhor procurar o benefício imigratório que está disponível hoje do que esperar uma reforma que ninguém sabe se vai acontecer. Pois é, como a gente agora falou aí, você chegou no assunto político, quando o Trump perdeu e o Biden ganhou, teve uma esperança, uma renovação da esperança, né? Assim, que melhoraria, que teria política, mas não é o que a gente tem visto, né? Melhorou, mas não... Melhorou muito, mas a imigração, ela caminha junto com a economia. A última reforma imigratória que ocorreu, a última anistia foi com Reagan. Então já faz o quê? 30 anos, pelo menos? Mas o último benefício imigratório que existiu para quem estava fora de status de uma maneira mais abrangente foi a Lei 245I, implementada pelo Clinton em 1996 e acabou em 2001. Né? Ela teve um sunset, não foi renovada. O que aconteceu em 2001? Tivemos os atentados. Mas mais do que isso, desde então a economia americana tem entrado num ciclo de declínio. A classe média americana está cada vez mais pobre. Trump ganhou baseado nessa premissa, que o país está ficando mais pobre pela entrada do imigrante, que não é verdade. A nossa economia não entrou em colapso pela presença do imigrante, né? Mas ficar esperando uma reforma imigratória é delicado. É difícil para ele aprovar, né? São muitos fatores. São muitos fatores. E cada vez que ele faz um progresso... Vem um juiz... Acontece alguma coisa. Então, eu acho que para você que está assistindo, que tá ouvindo esse podcast, você que está fora de status, você que está perdendo as suas esperanças, é uma coisa engraçada. Eu acho que você também pode atestar isso, Paula. Às vezes a pessoa acha, durante 20 anos, que ela não tem como se documentar. E dali, ela aparece uma porta de oportunidade dentro da razão, porque também tem umas coisas meio escalafobéticas, né? Do tipo assim, sei lá, quem bebe água na caneca do Axé se legaliza. Mas a pessoa acaba conhecendo uma oportunidade que ela desconhecia. Então, para quem está fora de status, o imigrante fora de status, além de ficar acompanhando, vai sair a reforma migratória. Informação é tudo, né? Claro, mas a ação também.
vai estudar inglês, vai buscar um passaporte alternativo, Exatamente. se você tem outra cidadania, e vai fazer uma consulta. Eu falo que você tem que fazer uma consulta com um novo advogado de imigração todo ano, até que você consiga ou eliminar todas as possibilidades, não tem mais jeito, que tem gente que não tem mais jeito. Mas quantas pessoas vão ao meu escritório e a gente consegue legalizar porque o pai tem green card e essa pessoa não sabia que ele adulto Fica podia confiando pegar... em opinião de amigo e não de um profissional, né? Exatamente. Muitas vezes a pessoa chega aqui, melhor ficar ilegal mesmo, sendo que ela poderia ficar com de estudante e tentar outra coisa. A gente vê muito isso também. É confiar na informação de um profissional. Quem escreve o Achei são jornalistas. O jornalista é treinado, né? Então, a mesma coisa o advogado ou a advogada. Não adianta confiar no consultor. Ontem mesmo, estava vendo eu acho até bem pertinente isso, a imigração investiga não só o aplicante do caso, investiga também quem está fazendo o caso. Eu já vi muita gente entrar de gaiato no navio, foi o que aconteceu aqui há anos atrás com o Lopeira, né? Várias pessoas, Lopeira foi um advogado que foi processado e detido por cometer fraudes, mas quando você contrata um profissional não licenciado, a imigração está investigando essa pessoa também. Eles rastreiam até as etiquetas de entrega. E um cara, essa semana, foi preso pelo FBI. Ninguém sabia, mas ele falsificava o imposto de renda dos Affidavit of Support, que são os documentos de apoio financeiro, né? E agora, o que vai acontecer? A imigração vai investigar todos os casos que se originaram do escritório dele. Então, é preciso ter cuidado com a pessoa que você está selecionando. Não é só preencher um formulário, é toda uma estratégia legal de proteger os seus benefícios imigratórios. Para continuar só nessa questão aí do republicano Ron DeSantis, nosso governador, que tá aí com uma polêmica, né? O Achei aí vai veicular nessa semana, a gente está acompanhando aí, que está prestes a aprovar uma lei que pune quem transportar imigrantes indocumentados, entre outras coisas, né? Exige que hospitais perguntem o status imigratório dos pacientes, que o Estado não aceite carteiras de motoristas de outros locais, por exemplo, Califórnia, Nova York, que dão carteiras para indocumentados, entre outras medidas que o negócio é perseguir ali o imigrante documentado. Eu queria saber a sua opinião sobre o assunto, sobre o Ron DeSantis e... essa questão. O Ron DeSantis vai ser 30 vezes pior do que Trump. Por quê? Ron DeSantis é um político que nunca fez nada na vida a não ser um burocrata. Rico. Ele não é rico. Pior que não é. Assim, na escala, ele é um cara médio. Por quê? Ron DeSantis, ele foi Marine, né? Que é a fuzilaria naval aqui. Daí ele virou advogado. Ele fez Harvard, que também não quer dizer nada. Isso daí não quer dizer nada. Você tem um diploma bonito na parede. Você não quer advogado que foi para Harvard, você quer advogado que sabe ganhar o seu caso. Essa que é a grande diferença. E daí Ron DeSantis se tornou promotor público. O promotor público, ele não tem que se preocupar com o orçamento. Ele está preocupado com o checklist, né? Que eu falo que é o cara crachá. Mas o Ron DeSantis tem um conhecimento da máquina pública que Trump não tinha. Você vê que ele já afastou o advogado-geral do distrito de Hillsborough County, que se levantou contra ele. E não foi contra ele, foi contra uma medida implementada por ele. Ron DeSantis é incrivelmente vaidoso, né? Eu prefiro uma pessoa capitalista do que uma pessoa vaidosa. Porque ela vai fazer de tudo para acomodar o ego. E o que Ron DeSantis está fazendo? Ele se deu conta que Trump ganhou porque Trump dominava a mídia. Trump sempre soube manipular a mídia. Lá no assunto da... Então, o que aconteceu? A gente começou a guerra, né, dos imperadores. De um lado, Ron DeSantis colocando gente no ônibus, para quê? Para rebater Greg Abbott, do Texas. A lei que Ron DeSantis está propondo é inconstitucional. A nível federal. Nos Estados Unidos, a gente tem a Constituição estadual e federal, mas as leis estaduais não podem ferir a soberania federal. A lei que Ron DeSantis propõe impacta o que a gente chama de Commerce Clause, que é, além de outras, né, que é a liberdade dos estados de fazer negócio entre si. Existe um interesse que haja um movimento, e engraçado que
A segregação nos Estados Unidos veio utilizando o Commerce Clause. E antes de que houvesse um amendment contra a escravidão, e por seguinte a questão de segregação, foi utilizado o Commerce Clause. Tamanha a força dessa emenda constitucional. Então, eu acredito, já conversando com alguns advogados, que vai haver uma coalizão de advogados que vão processar o governo estadual. E eu não acho que o Ron DeSantis está fazendo isso para essa lei vigorar. Eu acho que a lei vai passar. Acho que a lei vai passar, mas ele quer mostrar para o eleitorado dele que ele não tem medo, né? Entendi. Que foi a coisa do Trump. Eu não tenho medo, eu faço o que eu achar que tiver que fazer. E o americano, ele tem muito isso do romano, né? Ele tem empáfia. É por isso que o país é um país tão forte, porque ele não tem medo, ele vai para dentro mesmo. Mas hoje a economia americana, imagina a economia da Flórida, 40% das transações imobiliárias no estado da Flórida tem presença de dinheiro estrangeiro. Você já imaginou como que o dono de um imóvel não vai poder alugar um imóvel para quem está fora do estado? Não tem nada a ver. Não faz o menor sentido. Agora, para você que está assistindo e está se debulhando aí nas lágrimas da desgraça, ao invés de ficar fazendo isso, vai se preparar. Porque se Ron DeSantis for eleito presidente, ele vai botar para quebrar? Sim, ele vai botar para quebrar. E vai ser um governo infinitamente mais difícil do que todos Trump que a gente já teve até hoje. É uma situação... vamos agora, que o pessoal adora, né, as perguntas dos nossos ouvintes. Temos aqui umas 3 perguntinhas, né, para a gente fazer para Renata. Entrei nos Estados Unidos com visto em 1999, fiquei por 1 ano, fui para o Brasil, regressei pelo México em 2001. Fui deportada, mas acabei voltando pelo México em 2001, no mesmo ano. Estou aqui há 20 anos, sou casada com um americano e tenho 2 filhos americanos, né, nascidos aqui. Existe alguma possibilidade de eu me legalizar? Então, essa pessoa, quando ela entrou nos Estados Unidos com visto de turista, saiu e entrou novamente, tendo acumulado um período de ilegalidade de mais de 1 ano e regressando à última entrada pela fronteira, ela tem algo chamado Permanent Bar. O que é o Permanent Bar? Ela tem que sair dos Estados Unidos, ficar 10 anos fora e não existe um perdão para isso. A única forma que ela pode se legalizar, quando ela tem um Permanent Bar, se ela for vítima de um crime, se ela for vítima de tráfico humano, visto U, violência doméstica, no caso o VAWA, ela é casada com um americano, não me surpreenderia que essas limitações imigratórias causem um atrito entre ela e o cônjuge, porque é normal. Então, antes de ver qualquer possibilidade convencional, eu exploraria essas questões dos vistos humanitários, né? Visto T, visto U, violência doméstica. E tem o visto S, que é o visto de informante, né? Que a gente chama de SNIT Visa. Mas até hoje, imagina, meu escritório atende milhares de pessoas por ano. Eu só vi um visto S aprovado. Então é raríssimo. Mas é aquela coisa, então, procurar profissional para poder avaliar. E não ter vergonha. Quando a gente fala assim, você está num casamento abusivo, a gente não está falando para a pessoa largar o marido ou a esposa, porque você pode fazer um processo de violência doméstica continuando casado. Às vezes, muda a dinâmica do casamento. Porque a pessoa que não tem documento, ela se torna refém da que tem, né? A pessoa que não tem documento não pode fazer financiamento, ela não pode viajar, e ali aquilo cria um embate. Mas, se você quiser continuar no seu matrimônio e você qualificar para o visto de violência doméstica, o green card por violência doméstica, o seu marido ou esposa não são presos, eles não são notificados, o processo corre em segredo de justiça, ninguém nunca vai saber. A única vez que eu vi o abusador ser intimado é quando envolve abuso físico ou sexual de um menor. Tá. Aí entra dentro do Adam Walsh Act, e aí para proteger uma criança o governo move mundos e fundos, né? Mas para você que está assistindo, nesse caso, é procurar ajuda e ver se você qualifica para um desses processos. Mais uma perguntinha aqui. Entrei nos Estados Unidos com visto de turismo há 5 anos. Recebi uma proposta de trabalho dessa empresa para me legalizar. Existe essa possibilidade? Se você estiver fora de status, não. Agora, a gente lá no escritório, em algumas circunstâncias, tem conseguido reverter situações onde a pessoa está fora de status. Até hoje, o que eu consegui o maior tempo foram 3 anos. Pessoas que contrataram
ou advogados, ou consultores, ou entendido, curandeiro, pajé, sei lá, contratou alguém que não era para ter contratado. E essa pessoa foi lesada e ficou fora de status em virtude disso. É claro que se você está 10 anos fora de status, eu não consigo fazer isso. Mas como houve a pandemia e muita gente pegou Covid, a gente tem utilizado isso também como uma argumentação de que essa pessoa... Não é que ela não poderia ir embora, é que ela não possuía suas faculdades 100% para tomar decisões quando você está numa crise. Teve um acidente de carro, teve um problema mental, alguém na sua família ficou doente... Aí a gente consegue reverter. Mas se você está fora de status, e eu sei que a gente está vendo muita gente aí, tá fazendo EB2 para quem está fora de status. Não existe isso. Se você tiver pai ou mãe, cidadão americano ou portador de green card, independente da sua idade, aí você pode fazer um pedido de perdão. Mas fora de status para receber um green card para o trabalho, não há como. Não dá, ok. A gente já falou um pouco desses vistos, mas a pergunta é: estou nos Estados Unidos há 2 anos e vim pelo famoso Cai-Cai, que é entrar pela fronteira, né, ilegalmente. Quais são minhas opções, já que não dei entrada no meu pedido de asilo? A pessoa que vem pelo Cai-Cai, hoje em dia a gente está ouvindo na comunidade brasileira assim: eu tô aqui há 20 anos, fulano entrou pelo Cai-Cai e aí ele tem autorização de trabalho e eu não tenho nada. Ter uma autorização de trabalho não te protege aqui. Quer dizer simplesmente que você já está na boca do lobo. Porque você está na frente do juiz, não tem como... tem um ditado em inglês que é: you can't unring a bell. Você não pode destocar um sino. Não. Se você não deu entrada no seu pedido de asilo dentro do período de 1 ano, não quer dizer que você não possa pleitear o asilo agora e argumentar por que... Qual foi a situação extraordinária que fez com que você não desse entrada no pedido de asilo dentro de 1 ano. Mas... na minha experiência, raramente a pessoa que entra pelo Cai-Cai, ela já vem com uma base de processo. Agora, o que aconteceu na sua travessia? Você trabalhou para alguém aqui que não te pagou, que te ameaçou? Está casada com um cidadão americano ou portador de green card? Você está num relacionamento com um veterano ou veterana de guerra? Uma pessoa que está nas Forças Armadas e que a gente pode fazer um parole in place? Só por ter entrado pelo Cai-Cai, porque hoje em dia tem uma hierarquia. Quem entrou pela fronteira? Quem entrou pela fronteira e está fora de status? E quem entrou com visto de turista e ficou fora de status? Está no mesmo barco. Está na mesma situação imigratória. Uma dúvida. Nesse caso aí é minha. Todo mundo que entra hoje pelo Cai-Cai passa, né, pelos agentes, ela recebe uma ordem de deportação? Na verdade, ela recebe uma intimação. Essa é uma excelente pergunta, porque todo mundo fala assim: eu tenho uma ordem de deportação. Não. Quem emite a carta, a ordem de deportação... Então, quando você entra pela fronteira, você recebe um NTA, que é um Notice to Appear. É uma ordem de intimação para que você compareça perante o juiz. Você está sendo acusado de não ter status, mas você não foi ordenado deportado. O que é a ordem de deportação? Porque existe a ordem e a execução. A ordem só quem emite uma ordem de deportação é o juiz. Quando que você tem uma ordem? Quando seu caso acaba, e aí você já explorou todas as possibilidades, ou se você não comparece à audiência, que é a pior coisa que você pode fazer. Eu prefiro que o cliente vá às audiências e não fale nada e o juiz dê uma ordem de deportação, do que ele não ir às audiências. Por quê? Porque, outra coisa, ninguém é preso na audiência. Eles morrem de medo, nunca vi ninguém. Gente, se a pessoa sabe aonde você está, pra que ele vai soltar você pra você voltar lá e ser preso? Não faz o menor sentido. Quando você vai a uma audiência, o juiz vai executar uma ordem. Ele vai emitir uma ordem. O juiz não é polícia. Nos fóruns imigratórios, o número de agentes... Eu nunca vi nem agente do ICE no fórum imigratório. A gente vê os seguranças, mas é por uma questão de segurança mesmo, mais nada. Você vai a uma audiência imigratória... Você recebe uma ordem de deportação, aí vem a execução. Vocês acham... Acho que se especula hoje 14 ou 15 milhões de pessoas indocumentadas nos Estados Unidos. Eles têm esse 11 milhões também antigo, né? 15 milhões. Já só tá ali bem no Seabra tem 20. Mas por quê? As pessoas têm uma percepção do que é a ordem de deportação. Tem gente que veio com visto de trabalho, o visto foi negado, e daí aquele caso foi para juízo e não tinha jeito. Tem ordem de deportação, porque a gente acha que só tem ordem de deportação quem veio pela fronteira. E não é assim, tá? Então,
a ordem de deportação e a execução, que é a famosa prisão, existe uma lacuna muito grande entre um e outro. Então, entrar pela fronteira você não vai receber uma ordem lá. Você vai receber uma intimação para comparecer em juízo. Bom, então estamos caminhando para o final do nosso podcast do Achei USA. Gostaria que você fizesse um encerramento. Eu acho que vale, a gente falou aqui, muito legal a entrevista, muito obrigada. Mas eu acho que ficou a informação, a mensagem mais importante é que as pessoas que estão sem documento, que sonham, talvez está no Brasil e quer vir para cá, tem outras possibilidades. Outros que já estão aqui nessa luta, porque é uma luta, Ninguém vem com casa pronta, green card. Mas é mais difícil. Eu acho engraçado porque hoje em dia, Paula, Ana, a gente vê os famosos que estão aqui nos Estados Unidos, E aí todo mundo agora é coach de algo. E aí é coach de... E eu acho que a pessoa que está vindo para os Estados Unidos numa situação mais precária financeiramente, ela tem que tirar dos Estados Unidos primeiro, a experiência. O que é experiência? É você aprender inglês, é você poder ir a lugares que talvez você nunca sonhou em ir. Então, é você sair dos Estados Unidos, se for necessário, você sair dos Estados Unidos um ser humano melhor formado. Para quê? Para o mercado de trabalho mesmo. Exato. Se você está no Brasil, ou você está nos Estados Unidos e você está fora de status, e você tem a descendência, sei lá, italiana, tá? E você no Brasil teria que gastar 10 mil euros para fazer essa descendência, faça nos Estados Unidos. É melhor você ir para a Europa do que ir para o Brasil. A economia na Europa, em alguns lugares, é claro, é uma economia mais desenvolvida. É que todo mundo acha que só fica rico nos Estados Unidos. A vida só dá certo nos Estados Unidos. E não é assim. Morar em qualquer lugar, numa boa situação financeira, claro. Eu não estou falando isso para te desencorajar. Você que está assistindo a gente aqui no Achei, não é isso. É para você entender que hoje em dia, a gente vê muito nas redes sociais, as pessoas não relatam o que é morar nos Estados Unidos. Eu li o relato de uma pessoa falando que ela veio com o green card, que ela está tendo muita dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho, na mesma categoria que ela tinha no Brasil. Por quê? Quando você muda de país, você está começando do zero, você está aprendendo a engatinhar. Então, você vem como se fosse uma criança. Você vem como se fosse uma criança. Então, ou você encara o desafio e você vê o desafio como uma oportunidade de você mostrar as capacidades que você tem, porque eu vou dizer, não é o documento que limita o sucesso. Eu atendi uma pessoa na semana passada, por questões óbvias eu não posso falar o nome, mas ele veio para os Estados Unidos, essa pessoa veio pela fronteira, e ele tem um negócio hoje, 20 anos depois, que gera 25 milhões de dólares por ano. Ele tem 100 funcionários. O documento impediu ele? Não. Então, se a pessoa tiver que ter êxito, ela vai ter êxito porque ela é obstinada. Porque você não pode ver a situação imigratória como um handicap, como uma deficiência. Então, para você que está assistindo, vai estudar inglês, vai correr atrás, vai buscar as informações por você. E lembre-se que o seu cérebro não tem status. O que tem status é a sua situação imigratória. E se não for aqui, você for uma pessoa brilhante, você quiser realmente buscar os seus sonhos, você vai brilhar aqui ou fora. Mas use os Estados Unidos como um trampolim, seja para ficar aqui ou para sair daqui com uma formação um pouco melhor. E se chegar o momento de você ter uma oportunidade migratória, eu espero que eu e a minha equipe, que a gente tenha o privilégio de fazer parte da sua história. E por favor, fale as informações aí do seu escritório, do Instagram, para as pessoas que tiverem interesse em entrar em contato, Então, a Castro Legal Group é o nosso site. E a gente, a cada 15 dias, responde perguntas aqui dos leitores, como você, dos assinantes do podcast. Perguntas imigratórias, então você tem dúvida, é gratuito, é anônimo. Anônimo, Manda a sua pergunta aqui. Qual é o e-mail aqui do Achei para mandar as perguntas, Ana? É o imigração@acheiusa.com. A gente responde a perguntas, a gente não responde onde acha marido. Não. Porque a gente recebe essas perguntas, Mas imigração@acheiusa.com e castrolegalgroup.com, onde você pode encontrar informações imigratórias, e eu espero que o seu sonho americano seja tão animado como o nosso, Ana? Exatamente. Obrigada, gente. Até a próxima. Até logo. Tchau.